Fala você, amigo ligado no Olho no Lance, começando mais um Grandes Clássicos da semana aí, trazendo, talvez, polêmica, hein? Será o maior clássico do Brasil? É a discussão que povoa aí, né, galera? O Brasil tem clássicos regionais muito fortes, mas talvez o mais falado, um dos mais comentados, seja a dupla Grenal, Grêmio e Internacional de Porto Alegre, né? Reza a lenda que Papai Noel de gremista é azul, será? É, amigo, hoje a gente traz o Grandes Clássicos, traz para vocês o clássico de 1988, que na verdade foi em 89, já eu explico isso, entre Grêmio e Inter, que foi conhecido como Grenal do século. Grenal do século, né? Foi o apelido que a imprensa gaúcha e o colunista, na verdade, o Lauro Quadros deu esse nome, apelidou como Grenal do século. Por que Grenal do século? Né? O jogo que foi disputado no dia 12 de fevereiro de 89, que era do Campeonato Brasileiro de 1988. O campeonato invadiu o ano seguinte, né? Nós tínhamos esse costume meio feio de o calendário ficar muito longo e o campeonato de um ano acabar invadindo o outro, né? Aconteceu várias vezes isso na história do nosso futebol, né? E a semifinal foi entre Grêmio e Internacional no Campeonato Brasileiro de 88 para decidir um finalista, né? Grêmio e Inter, né, tinha muito clássico estadual, tinha clássico ali no meio do Campeonato Brasileiro, mas não tinha um clássico em fases agudas, numa instância tão aguda de outro campeonato da grandeza que era o brasileiro. E aconteceu no Campeonato de 1988, não é verdade, gente? A gente já falou aqui, né, o Internacional, né, no início dos anos 80, teve ali um hiato, um tempo sem títulos nacionais, né? Ganhou o Campeonato Gaúcho algumas vezes, teve um final de década de 70 maravilhoso, mas meio que estagnou. Tinha chegado na final da Copa União em 87, não é verdade? Em 87, naquela final contra o Flamengo, que acabou perdendo, que você já viu aqui nesse jogo, esse clássico aqui, Flamengo Internacional, que a gente abordou, a gente falou muito da história do Inter naquela época, em 87. E só lembrando, né, que a Copa União de 87, né, o Internacional, se quisesse, poderia jogar o quadrangular proposto pela CBF contra o Sport Guarani. Mas como era uma decisão do grupo ali, do Clube dos 13, do grupo que estava disputando a Copa União, de que eles não iam fazer o cruzamento, então eles não entraram, mas poderia, e de repente poderia ganhar e ser campeão também, mas o Inter resolveu manter a postura. Muita gente acha que o Flamengo não quis jogar contra o Sport, mas na verdade é uma decisão de grupo. Mas voltando ao jogo do Internacional, o Internacional chega a essa fase aguda do Campeonato Brasileiro, mostrando que realmente era um time que tinha muita qualidade. Chegou na decisão em 87, chegou em 88 e vai para essa semifinal contra o Grêmio. O Inter que era treinado pelo Abel Braga. O Abel Braga já treinava o Internacional naquela época, gente. O Abel ali. E tinha um artilheiro Nilson. Nilson também artilheiro do Internacional. Tinha o nosso futuro tetracampeão, o Cláudio Tafarel, né? Jovem Tafarel ainda, jogou até Olimpíadas e tudo. E aí, interessante que o Inter, apesar de chegar nessas decisões nacionais, o Inter é tetra vice-campeão estadual seguido do Grêmio, gente. Imagina seu rival perder 4 títulos seguidos você perder para o rival quatro títulos seguidos. E o Inter perdeu. Tava nessa sequência negativa aí pro Grêmio, né? E por outro lado, o Grêmio, né? Era o atual tetracampeão gaúcho, né? Teve um início de década de 80 muito bom também, né? O Inter teve um final de década de 70 e o Grêmio Inter. O Grêmio, um início de década de 80 muito bom, pois vence o Campeonato Brasileiro em 81. E em 83 vence a Libertadores da América e o Mundial, né? Era um time muito forte no início dos anos 80. O Grêmio, aquele Grêmio de Renato, de De Leon, de grandes jogadores ali, né? De Mário Sérgio. Tinha um grande time o Grêmio. E aí ainda chega na decisão 84 da Libertadores, perde pro Independiente, né? E depois disso que acontece? Acho que não, é o Argentino Júnior. Não, é Independiente mesmo. Aí,
Aí o que acontece? O Grêmio tem esse ato, ganha esses campeonatos gaúchos, né? E chega nessa semifinal do Campeonato Brasileiro de 88. O interessante, né, que aquela escalação do time do Grêmio, nós tínhamos vários jogadores que eram treinadores hoje em dia. Tinha o Paulo Bonamigo, aparecendo aí. Tinha o Cristóvão Borges. Ó, o Cristóvão, gente, aí, ó. E tinha o Cuca, gente. Alex Stivel, tinha o Cuca ali. Todo mundo ali jogava nesse time do Grêmio, né? Que foi uma grande escola, celeiro de técnicos hoje em dia. Aquele time do Grêmio, né? E o Grêmio buscava aí voltar às glórias nacionais nesse campeonato aí, né? É um campeonato, gente, que eu tava falando de 87, o campeonato de 88 acabou sendo uma herança do campeonato de 87. Você vê aí pelo álbum, tem até o nome, né? Copa União. Uma herança foi. E de herança do campeonato de 87, esse campeonato de 88 manteve um número reduzido de times, foram 24. Pela primeira vez teve um critério realmente de acesso e descenso para a Série B. Foi uma evolução. O regulamento eram 2 grupos. No primeiro momento, os times de um grupo disputavam jogos com os times de outro grupo, e na segunda fase, os times do mesmo grupo se enfrentavam. E aí os 4 primeiros de cada fase, os 2 primeiros de cada fase se enfrentariam nas quartas de finais, né? E aí o Inter eliminou o Cruzeiro, foi o Cruzeiro, não foi? Foi o Cruzeiro, o Inter eliminou o Cruzeiro e o Grêmio eliminou o Flamengo que era o atual campeão, né? E aí eles se enfrentam nessa semifinal. Na outra semifinal, o vencedor desse jogo enfrentaria o vencedor de Bahia e Fluminense, que foram 2 times que fizeram uma grande campanha também, né? E como é que era a escalação desses times aí, né, gente? Vamos ver. Olha, o Internacional de Porto Alegre tinha o Tafarel no gol. Olha aí. Cláudio Tafarel no gol. Luiz Carlos Wink, Aguirre Garay, Nenê e Casemiro. Tinha também o Norberto, Leomir, o Luiz Carlos Martins. Tinha o Maurício que foi aquele mesmo que fez o gol do Botafogo contra o Flamengo em 89 e da torcida botafoguense. O artilheiro Nilson e o Edu Lima. O técnico era o Abel Braga. O time do Internacional Colorado de Porto Alegre. E o Grêmio? Como é que viu o Grêmio para essa partida? O Grêmio tinha Mazzaropi, Alfinete, Trazante e Luiz Eduardo e Ayrton. Aí meio campo de técnicos aí, ó. Tinha o Bonamigo, Cristóvão Borges e o Cuca, o nosso Alex Stivel. Tinha também Jorginho, Marcos Vinícius e Jorge Veras. O técnico era o nosso lendário Rubens Minelli, né? Técnico de muita história no futebol brasileiro, né? Então, gente, dia 12 de fevereiro de 1989, né? Jogo da volta, o jogo da ida tinha sido 0-0. Eram 80 mil pessoas no Beira-Rio, lotado no Beira-Rio, 40 graus de Porto Alegre. E agora eu vou abrir aqui o tapete vermelho para a primeira vez no nosso quadro, uma participação especial de um jogador que esteve naquela partida. Eu vou trazer aqui o nosso relato antes de falar aí como é que foi esse jogo. Na sequência você vai ver os gols, os melhores momentos do jogo, mas antes você vai ver o relato aqui do nosso jogador que esteve naquele jogo, nosso ponto de... Edu Lima, como é que foi jogar essa partida, o Grenal do século? Vai lá, conta pra gente, Edu. Mais de 78 mil pessoas, num calor de quase 40 graus, pleno verão em Porto Alegre. E naquela semana nós nos preparamos demais. Naquela semana nós nos concentramos demais. Concentramos a semana inteira visando a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Existia um sonho, existia uma vontade de vencer muito grande. E eis que chegou o grande dia. Chegou o domingo, o Beira-Rio colorido de vermelho e branco, a torcida inflamando, e quando nós passamos pelo túnel, subimos a escadaria para entrar no campo, nós sentimos uma energia tão grande que vinha de fora, que foi muito difícil conter a nossa emoção ali naquele momento. Mas a história do primeiro tempo não diz na partida. Fiquei fazendo aquele corredor pelo lado esquerdo, o meu crescimento foi muito grande naquela partida, físico, técnico, competitivo, de entrega, e junto com meus companheiros, a gente brigando,
E primeiro lance, eu peguei uma bola, fui levando para a linha de fundo, ia ficar sem saída, mas o meu querido alfinete me fez uma falta e eu coloquei essa bola na cabeça do Nilson, empatamos o jogo, o Beira-Rio começou a acender, o segundo tempo nosso uma maravilha. Logo depois, o Maurício faz uma jogada pelo lado direito, ele dribla 2 adversários, consegue, para mim ele bateu no gol, mas eu falo que foi um cruzamento, né, Maurício? Cruzamento, e o Nilson estava lá para fazer o segundo gol. Gente, classifica Grenal, que é conhecido como Grenal do século, não houve outro Grenal que tivesse uma história tão bonita quanto esse do dia 12 de fevereiro de 1989. Tá legal? Aí o Grêmio vindo pro ataque logo no primeiro tempo. O chute cruzado, a batida na trave e o gol do Grêmio. O gol do Grêmio, a torcida do Grêmio comemorando, fazendo presença, goleirão batendo no peito. É o Grenal do século, Marcos Vinícius abrindo o placar no Beira-Rio, aí ó, lado do Beira-Rio que a torcida do Grêmio ficava. Tava calor no dia. Aí ó, bola na área, o cruzamento, e aí ó, subiu o Nilson no último andar para cabecear por dentro do gol, empatar já no segundo tempo. Aí ó, saiu correndo pra pista do Beira-Rio, foi comemorar com a torcida. Fogo soltando ali na arquibancada. Antigamente podia, né? Saudades do tempo do futebol. Explode a torcida colorada no Beira-Rio. Cruzamento na área. E aí, ó, cruzamento na área. Ou cruzamento ou chute, né? O Maurício colocou na área e o Nilson cutucou pro gol. O Maurício é aquele que foi ídolo do Botafogo, né? Estou cruzado. E o Nilson empurrou pra dentro do gol ali, ó. Festa da torcida colorada no Beira-Rio. Internacional chegando ao segundo gol e vencendo a partida. Aí sobe todo mundo ali, sobe o dirigente. Olha lá, jogada boa do lado direito, chute cruzado e a batida. E aí, né, gente, grande jogo, hein? Grande jogo aí, o Nilson fazendo a diferença. O Inter com um jogador a menos nesse jogo, né? Teve uma expulsão e o Abel colocou o time pra frente. Colocou o Diego Aguirre, né, que foi treinador do Inter há um tempo atrás, e o Inter foi pra frente e conseguiu essa virada sensacional aí. Você viu o relato sensacional do Lima, espetacular. Só uma coisinha, gente, um parênteses. A primeira fase do Campeonato Brasileiro foi a primeira vez que tivemos 3 pontos valendo a partida. 1 ponto era um empate, e o interessante disso, que o jogo terminando empatado tinha uma disputa de pênaltis, que cada time ganharia mais um ponto. É interessante, você poderia sair com 2 pontos, aí é interessante. Na época, depois disso não vingou muito, mas foi interessante na época, né? Antes a vitória valia 2 pontos, passou a valer 3, né? E aí depois disso, né, gente, o Inter vai à decisão do Campeonato Brasileiro novamente, mas é derrotado pelo Bahia. O Bahia é campeão brasileiro em 88, aquele time de Charles e Bobô, né? Quem não lembra? Charles e Bobô, o Caetano Veloso até criou uma música, né? O Reconvexo, né? Quem não... Agora me esqueci do nome dele. Quem não elogiou a elegância de Bobô em campo? É alguma coisa assim, desculpem a ignorância, viu? Eu me lembrei, desculpa, Caetano, eu vou apanhar aqui. Aí o que acontece, né? O Inter é derrotado, 2 vices brasileiros, né? Dolorosos pro Inter, poderia ser tetra. Até hoje o Inter não conseguiu ainda ganhar esse tetra brasileiro. Volta a ganhar uma Copa do Brasil em 93. O Grêmio, por outro lado, o Grêmio em 89 ganha a primeira edição da Copa do Brasil contra o Sport, né? Com o Cuca sendo decisivo. O Grêmio é campeão. Aí volta a Libertadores da América e tudo. E aí só lá meados dos anos 90 que o Grêmio vai voltar a figurar aí com um grande time do futebol brasileiro, né? Bem, pessoal, nós vamos terminando aqui o nosso Olho no Lance. Eu queria agradecer aqui a sua audiência, agradecer aos amigos que nos assistem. Dê um like, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. A gente toda semana aí vai ter um debate aí comigo, Rafa Araújo, o Arthur Teodoro, o Naubert, o Jorge Bento, o Caleb que está careca. Caleb, queremos ver você careca, Caleb. E aí, eu quero agradecer também a sua audiência mais uma vez.
E especialmente ao Edu Lima, aí, que fez a participação luxuosíssima no nosso vídeo. Aí você aqui embaixo, clica aqui na descrição, vai ter o canal do Edu. Você vai lá e vê o canal do Edu Lima, se inscreva também, que é legal demais. Tem várias histórias, o Edu tem histórias sensacionais aí da carreira dele, do Inter daquela época, análises do futebol atual também. E não se esqueça, semana que vem nós voltamos com mais um Grandes Clássicos, pessoal. Quem sabe mais uma participação especial, hein? Vamos ver, um forte abraço, um beijão, fique com Deus e até semana que vem com Grandes Clássicos.